A paz convosco, a paz contigo. Aqui quem vos fala é Robson Renato Pellegrino, discípulo da Igreja de Deus, sétimo dia. A música de fundo que você ouve, a entrega da Igreja de Deus, sétimo dia, Penha. Pergunto para você, já vimos uma palestra se Deus dá riquezas, agora eu pergunto, a pobreza, você ser pobre, não ter uma situação financeira bastarda, é sinal de desaprovação de Yahvé, Deus? Comecemos a nossa palestra. Deus e Yahvé disse aos israelitas do passado: ninguém deve ficar pobre no teu meio. Isso era possível porque a lei que Deus, Yahvé, Deus, ele deu, continha provisões para cuidar dos pobres e até para o perdão de dívidas. Sabemos que tinha um ano de jubileu, que até as terras eram devolvidas para quem vendeu, para quem foi tomado por dívida. Deuteronômio 15, de 1 a 4, Deuteronômio 15, de 7 a 10. Assim não deveria haver pessoas pobres entre os israelitas, porque Yahvé prometeu abençoá-los, mas essa bênção dependia de se obedecer à lei, coisa que os israelitas não estavam mais fazendo. A maioria, lógico. No entanto, assim como aqueles que tinham pouco em sentido material, não haviam sido necessariamente desaprovados por Yahvé. Também o fato de alguém ter muito não era necessariamente sinal da bênção dele. Muitos servos fiéis de Yahvé eram pobres. O profeta Amós era um humilde pastor de ovelhas e trabalhador sazonal. Amós 1:1, Amós 7:14. Nos dias do profeta Elias, quando houve uma fome em Israel, ele dependeu da hospitalidade de uma viúva pobre, cujo suprimento escasso de farinha e azeite foi milagrosamente mantido. Nem Elias nem a viúva ficaram ricos. Yahvé supriu apenas suas necessidades básicas, 1 Reis 17, 8 a 16. E como vemos hoje aí falsos profetas, falsas profetisas que viveram bastardas, e nós vemos que Elias e muitos profetas viviam que na humildade, dependiam até dos outros, como o grande profeta Jesus. Imprevistos também levam alguém à pobreza, acidentes, ou uma empresa que se quebra, que entra em falência, ou doença pode impedir uma pessoa de trabalhar temporário ou permanentemente, e a morte pode fazer com que crianças fiquem órfãs e mulheres viúvas. Mesmo essas circunstâncias adversas não são um sinal da desaprovação de Yahvé. O relato de Noemi e Ruth é um exemplo acalentador do cuidado amoroso de Yahvé por aqueles que passam dificuldades. Embora Noemi e Ruth tenham ficado muito pobres, quando seus maridos morreram, Yahvé as abençoou e fez provisões para cuidar de suas necessidades. Ruth 1, 1 a 6, Ruth 2, 2 a 12 e Ruth 4, 13 a 17, fica claro que a pobreza não é sinal da desaprovação de Yahvé. Aqueles que são fiéis a Jeová, Deus, podem confiar nas palavras do rei Davi. Eu era moço, também fiquei velho, no entanto não vi nenhum justo completamente abandonado, nem a sua descendência procurando pão. Salmo 37, 25. Agora eu pergunto para vocês, prestem muita atenção agora, muita atenção. O dinheiro traz verdadeira felicidade ou é uma felicidade ilusória? Sofia nasceu na Espanha, vamos contar um testemunho. Quando criança assistia às reuniões numa certa comunidade religiosa com sua mãe. Mas quando cresceu mudou-se para Londres, Inglaterra, onde mais tarde começou a trabalhar no mercado financeiro como uma corretora na Bolsa de Valores. Sônia amava o seu dinheiro, ganhava muito, ele dava com grandes somas de dinheiro de seus clientes. Era um trabalho empolgante e ela era bem sucedida. Sônia muitas vezes trabalhava 18 horas por dia, ou seja, mais-valia absoluta, como diz Marx. Em algumas noites não dormia mais de 2 ou 3 horas. Ela vivia a vida para trabalhar. Mas de repente o seu mundo desabou completamente. Sônia sofreu um derrame muito grave, talvez por causa de sua vida estressante demais. Ela tinha apenas 30 anos. Um lado do corpo de Sônia ficou paralisado e os médicos não tinham certeza se ela voltaria a falar.
Sua mãe foi imediatamente para a Inglaterra a fim de cuidar dela. Quando Sônia voltou a andar, sua mãe disse: eu vou assistir algumas reuniões, algumas palestras na casa de oração e você terá de me acompanhar porque não posso deixá-la sozinha. Sônia concordou. Qual foi o resultado? Tudo que eu via lá fazia muito sentido, era maravilhoso, relembra Sônia. O Espírito de Deus, o poder de Deus foi trabalhando em Sônia. Então ela aceitou com prazer estudar as Escrituras com uma das muitas pessoas que a cumprimentavam na casa de oração, quando ela ia lá. Pela primeira vez. Meus anteriores amigos tinham parado de me visitar, porque sabemos que os ímpios abandonam aqueles que servem a Yahvé. Mas meus novos amigos eram amorosos e calorosos. Aos poucos, Sônia voltou a falar e fez rápido progresso espiritual. Em menos de um ano, ela foi batizada. Muitos de seus novos amigos serviam como pregadores cristãos de tempo integral. E ela via como eram felizes. Também quero ter essa felicidade, pensava Sônia. Quero dar a Yahvé, nosso Deus, o meu melhor. Hoje, Sônia é evangelizadora, comportora por tempo integral. Que lição Sônia aprendeu? Ela diz: eu ganhava muito dinheiro, mas o estresse e a insegurança no meu trabalho me deixavam preocupada. E eu não era uma pessoa realmente feliz. Cheguei à conclusão que na vida o mais importante é ter um bom relacionamento com meu Pai Celestial e Yahvé. Agora sou realmente feliz. Então nós vemos esse foi o testemunho de Sônia. E continuamos aqui para finalizar. O amor ao dinheiro é raiz de toda sorte de coisas prejudiciais, escreveu o apóstolo Paulo. Alguns, por procurarem alcançar esse amor, foram desviados da fé e se transpassaram com muitas dores. 1 Timóteo 6,10. Com certeza Sônia pode confirmar a veracidade destas palavras. Então vemos aí muitos ricos se jogam dos seus APs lá da cobertura, se jogam dos seus prédios. Muitos ricos se metem na farinha, na picada. Muitos ricos se metem em várias coisas erradas. Procuram a religião falsa, não a verdadeira. Por quê? O dinheiro não traz felicidade de verdade. Quantas pessoas ricas ficaram na miséria, se meteram até na prostituição para comprar as drogas? Quantos se suicidam? E quem se mata não terá salvação, pois a vida de Deus, o sangue é precioso para Yahvé. Então, vejam, até o Senhor Jesus, o grande profeta e Messias, nasceu numa estrebaria onde ficavam os animais a dormir. Ele foi humilde, tinha pouca roupa. Muitas vezes o alimento que ele tinha dependia de ofertas, que não tinha dízimo na igreja de Deus, tá? Era só ofertas. Como hoje, o certo é as igrejas de Deus todas só terem ofertas. Então nós vemos o Senhor Jesus, o Messias, dormir na casa de alguns, por favor, que faziam a ele. Então vemos se o próprio príncipe do universo aqui na terra foi pobre e humilde, quanto mais esses sacerdotes, esses falsos pastorecos, esses padrecos, esses bispos de meia tigela, esses falsos apóstolos querem ficar na riqueza à custa das ovelhas ingênuas. Não se iluda. Lembre-se, a verdadeira felicidade, a verdadeira riqueza é andar com Yahvé, nosso Deus. Não alimente parasitas nas casas de oração dando seu dízimo, pois o templo for abolido e não tem mais levita, não tem mais sacerdócio de Melquisedeque, não há mais dízimo, na verdade, em nenhuma sinagoga. Então, imitemos o correto. O dízimo foi abolido. A paz contigo, a paz convosco.